Aleluia, 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 aleluia. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, e também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, e prostrado suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum. No domingo passado, a liturgia nos ensinava sobre a correção fraterna. A liturgia nos ajudava a ajudar os outros a recuperar o caminho, a reencontrar o caminho do Senhor. Hoje, a liturgia nos propõe o tema do perdão e da misericórdia. No Evangelho de hoje, nós vemos Pedro, que vem a Jesus com uma pergunta muito interessante, da parte de um discípulo que já está caminhando com Jesus e que já aprendeu muita coisa com ele. O que Pedro pergunta? Pedro pergunta o seguinte: Senhor,
quantas vezes eu devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Vejam só, irmãos. Para um judeu, no tempo de Jesus, só era possível perdoar até 3 vezes. Mas vejam só, para os outros povos circunvizinhos, nem isso. Nem isso. Para os outros povos imperava aquele direito à vingança. Mas entre os judeus, os rabinos, os mestres ensinavam lá na sinagoga que era preciso perdoar pelo menos 3 vezes. Pelo menos. Agora, depois de ter perdoado até 3 vezes, a pessoa tinha o direito de recorrer à vingança, porque isso significaria que o outro estava abusando da sua boa vontade de perdoar. Então, até 3 vezes, um judeu tinha a obrigação de perdoar. Passando disso, tinha o direito de recorrer à vingança, ou a lei antiga do talião, do olho por olho, dente por dente. Então vejam só, Pedro, com essa pergunta que ele faz a Jesus, ele já demonstra que tem um coração realmente disposto a perdoar. E um coração com a disposição bem maior do que a da maioria dos judeus do seu tempo. Certamente, irmãos, que Pedro, ouvindo os ensinamentos de Jesus sobre o amor, sobre a misericórdia, ouvindo os ensinamentos de Jesus sobre o amor até mesmo aos inimigos, consegue perceber que perdoar só 3 vezes é muito pouco. Por isso é que ele pergunta, até 7 vezes? Pedro já demonstra alguma maturidade no que respeita à fé, à doutrina que Jesus ensina. Pois bem, a isto Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, sempre. É como se Jesus dissesse a Pedro naquele momento: olha, Pedro, você está aprendendo bem, está indo bem nessa disciplina, nessa matéria, já avançou um pouco, você já está percebendo qual que é o caminho que precisa ser feito para entrar no céu, você já está compreendendo que é preciso viver uma lógica diferente da lógica da maioria das pessoas, da lógica deste mundo. Mas é preciso avançar um pouco mais. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Irmãos, a única medida do perdão é perdoar sem medidas. É isso que significa 70 vezes 7. Perdoar sem colocar limites, sem estabelecer uma quantidade. Perdoar sem medidas. Porque o Evangelho de Jesus não move em direção a um moralismo exacerbado, mas o Evangelho é a notícia alegre de que o amor de Deus não tem medidas. E se o amor de Deus não tem medidas para nos perdoar, por que nós vamos colocar medidas no perdão que devemos dispensar aos outros? E aí nós já perguntamos, podemos fazer essa pergunta a nós: por que perdoar então? Por
que ir além das 3 vezes? Por que ir além das 7 vezes? Por que devemos perdoar sempre e sem medidas? A resposta é simples, irmãos. Porque é assim que Deus age conosco. Ele nos perdoa sempre que clamamos e pedimos o seu perdão. Nos perdoa sempre e podemos sentir o seu perdão quando nos abrimos. Deus não coloca limites ao seu amor por nós, mas nos perdoa sempre. E esse é o motivo pelo qual também devemos nos perdoar mutuamente e sempre. Jesus nos explica bem isso com a parábola dos 2 devedores. O primeiro devia uma grande quantia ao rei patrão. Tinha uma dívida impagável. A Bíblia diz que aquele homem devia ao seu patrão 10.000 talentos. O talento é uma medida de peso, muito utilizada no tempo de Jesus. Cada talento equivale a quase 60 quilos de ouro. Então vejam só, a dívida daquele homem para com seu patrão era de aproximadamente 60 toneladas de ouro. 60 toneladas de ouro. No entanto, aquele homem caiu por terra, suplicou ao seu patrão que lhe desse um prazo. E é claro, aquele patrão, sabendo que ele seria incapaz, mesmo que lhe desse qualquer prazo, de pagar aquela fortuna, teve compaixão dele, perdoou toda a sua dívida. O patrão mostrou ser não um simples executor do direito, mas sim da compaixão e da misericórdia, porque ele sentiu como se fosse sua a dor do seu empregado. Tomou consciência de que é isto que conta mais do que os seus direitos de cobrar a dívida. A dor pesou mais do que o ouro na vida daquele patrão. Mas bem diferente foi a atitude daquele empregado, daquele servo do rei patrão, que tinha recebido a compaixão e o perdão de todas as suas dívidas impagáveis. Ele tinha acabado de receber o perdão de suas dívidas e encontrou um outro empregado como ele, que lhe devia uma pequena quantia, um colega de trabalho, que aquilo que lhe devia nem de longe se comparava com a dívida que tinha sido perdoada a ele. Eram apenas 100 moedas de prata a dívida daquele colega para com ele. E vejam só como muitas vezes a maldade no coração do ser humano acaba imperando quando o ser humano deixa. Logo depois de ter feito a experiência de como é o coração de um rei, de um patrão, aquele empregado que havia sido perdoado agiu totalmente ao contrário daquilo que se esperava. Tomou o colega pelo pescoço, estrangulava-o, exigindo que lhe pagasse aquela pequena dívida. Esse homem malvado exigia o seu direito,
mas à custa da crueldade. Rapidamente parece ter esquecido de toda a misericórdia com a qual foi tratado pelo seu patrão. Pois bem, irmãos e irmãs, o perdão não é algo instintivo. O perdão não é algo involuntário. Também não é uma força mágica que alguns recebem e outros não. Não é um poder sobre-humano. O perdão, de jeito nenhum. Aquela história de que, eu não consigo perdoar. Essa história não existe não, viu? Porque o perdão é sempre a decisão da pessoa. É uma decisão que a pessoa toma. Quando a pessoa não quer perdoar, quando diante de uma ofensa a pessoa responde com outra ofensa, ou faz questão de guardar rancor, de ficar guardando mágoa dos outros, ressentimentos, na verdade, essa pessoa não faz outra coisa senão aumentar ainda mais o nível da dor e da violência. É como você tem uma ferida, e ao invés de você colocar remédio na ferida, você pega uma varinha e começa a cutucar a ferida para machucar ainda mais. Infelizmente tem gente que tem prazer em se machucar a si mesmo. Tem gente que faz questão de vir trazendo à memória em todos os momentos o mal que o outro lhe fez. Não perde a oportunidade de ficar lembrando e comentando o sofrimento que teve por causa do mal que outro lhe proporcionou. Claro, num coração que sente prazer em doer, porque quando pode colocar remédio, ao invés disso, machuca ainda mais para abrir mais a ferida. Como é que o perdão pode acontecer? Com isso eu não estou dizendo que perdoar é fácil. Quem recebeu uma grande ofensa, quem se sentiu machucado pela traição, pela falta de respeito, pela falta de consideração, por ter sofrido calúnias, mentiras, por ter sido vítima de alguém. Ninguém está dizendo que isso é simples, que isso é fácil e que isso não dói. Porém, tudo nós seremos capazes de perdoar se o quisermos. E com o tempo, a ferida que talvez foi aberta na nossa alma vai sendo cicatrizada. Mas é preciso que a pessoa queira. Que ela não fique se alimentando da própria dor. Ou se fazendo muitas vezes de coitadinho para ter alguém que tenha pena dela. Porque muitos se comportam assim também. Sentem o prazer de machucar a própria ferida. Mais ainda. Perdoar, irmãos, como eu disse, não é algo instintivo e mágico. Parte da decisão da pessoa querer perdoar. A primeira leitura da missa de hoje do livro do Eclesiástico é bastante forte e adverte duramente com relação ao perdão. Diz a palavra de Deus: perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir perdão a Deus? E como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados?
Peçamos então nessa Santa Missa a Jesus que Ele nos dê a graça de percebermos sempre que é preciso estarmos abertos ao perdão. Que Jesus nos ajude a perceber que o perdão é uma ação que está somente em nossas mãos e que sempre será possível, se assim o quisermos. Que Jesus nos ajude e que Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, reze por nós. Amém.